O que é o Reggaeton Big On e como ele nos afeta? É um dispositivo único, criado por Ronnie Bandini, que reconhece os ritmos do reggaeton para interferir nos sinais Bluetooth. Imagine que você está em um café ou em um lugar lotado, onde o reggaeton toca alto, e seus momentos de tranquilidade são interrompidos. O Reggaeton Big On foi feito para combater esse problema. Ele identifica os ritmos específicos do reggaeton e bloqueia os sinais sem fio que frequentemente transmitem essa música, criando uma atmosfera mais silenciosa para quem quer escapar desse gênero. No entanto, há um detalhe: o dispositivo opera em uma área cinza legal, pois em muitos lugares esse tipo de interferência é proibido. Apesar das controvérsias, não se pode negar que a invenção de Bandini reflete o sentimento geral entre os amantes da música, que se sentem sobrecarregados por alguns sons populares. E você, o que acha de invenções assim? Elas deveriam existir? Por que temos anos bissextos a cada 4 anos? Os anos bissextos são uma característica interessante do nosso calendário, criada para sincronizar o tempo com o movimento da Terra ao redor do Sol. A cada 4 anos, adicionamos um dia extra, 29 de fevereiro, ao calendário. Isso acontece porque a Terra leva cerca de 365,24 dias para completar uma volta ao redor do Sol. Se contássemos apenas 365 dias por ano, nosso calendário acabaria se desajustando em relação às estações. Mas as regras para os anos bissextos são ainda mais interessantes. Um ano é considerado bissexto se for divisível por 4. No entanto, há uma exceção. Se o ano for divisível por 100, ele não é bissexto, a menos que também seja divisível por 400. Isso significa que o ano de 1900 não foi bissexto, mas o ano de 2000 foi. Essas regras ajudam nosso calendário a refletir a realidade astronômica, garantindo que a primavera nunca caia no inverno. Não é incrível como algo tão simples ajuda a manter a ordem em nossas vidas? E se eu disser que espirrar protege seus olhos? Sempre que você sente que vai espirrar, seu corpo ativa uma reação automática. Suas pálpebras se fecham. Esse reflexo não é apenas um hábito estranho, ele tem uma função importante. Ao fechar os olhos, você os protege de pequenas gotas e partículas que podem ser expelidas ao espirrar. Espirrar é uma forma do seu corpo se livrar de irritantes ou germes no nariz. E embora algumas pessoas afirmem que conseguem espirrar com os olhos abertos, isso geralmente não é recomendado. Fechar os olhos durante o espirro protege-os de danos, reduzindo o risco de irritação ou lesão. Então, da próxima vez que você sentir que vai espirrar, lembre-se de que não é apenas um reflexo aleatório. Seu corpo está trabalhando para proteger seus olhos. Não é incrível como nosso organismo possui esses mecanismos de defesa embutidos? Você já se perguntou por que os marinheiros oram debaixo d'água? Cristo do Abismo é uma escultura impressionante de 8 metros, submersa nas ondas, simbolizando esperança e oração para aqueles que navegam pelos mares. Criada pelo artista Guido Galetti em 1954, essa obra de arte incrível está localizada no Mar Mediterrâneo, perto da cidade italiana de San Fruttuoso. Foi instalada em homenagem a um mergulhador local que morreu tentando resgatar um navio afundado. Quando mergulhadores e visitantes exploram esse reino subaquático, frequentemente sentem reverência e paz, como se a estátua os protegesse. Feita de bronze, a escultura ganhou uma bela pátina verde com o tempo, integrando-se harmoniosamente ao seu ambiente aquático. Não é apenas uma atração turística. Cristo do Abismo é um lembrete tocante da conexão entre a humanidade e o oceano, convidando os espectadores a refletirem sobre suas relações, tanto com o mar quanto com a espiritualidade. Acredite ou não, 3 países se encontram aqui. As 3 fronteiras é um lugar incrível, onde Argentina, Brasil e Paraguai se encontram, marcado pela impressionante confluência dos rios Iguaçu e Paraná. Essa localização geográfica extraordinária oferece vistas deslumbrantes, unindo uma vegetação exuberante, cachoeiras majestosas e um ecossistema vibrante repleto de peixes coloridos e pássaros cantores. No entanto, a beleza cativante da região esconde um lado mais sombrio, pois é conhecida por altos níveis de atividade criminosa. A proximidade dessas 3 nações gera uma rica tapeçaria de culturas e economias, mas também traz desafios como contrabando e crime organizado. Turistas vêm a essa região notável, não apenas pelas icônicas cataratas do Iguaçu, mas também em busca de aventuras emocionantes nas selvas próximas.
Enquanto a paisagem convida à exploração e à alegria, é crucial estar informado sobre questões de segurança local. As três fronteiras são um testemunho fascinante de como a natureza e as atividades humanas se entrelaçam, mostrando tanto as maravilhas quanto as complexidades do nosso mundo. Não é fascinante como algo tão visualmente impressionante pode ser lar de desafios tão significativos? Antes de se tornar um ícone revolucionário em Cuba, Ernesto Che Guevara era apenas um brilhante estudante de medicina na Universidade de Buenos Aires. Nascido na Argentina, Che tinha uma grande paixão pela medicina e sonhava em ajudar os menos favorecidos. Enquanto cursava a faculdade, ele não se dedicou apenas aos estudos. Começou também a desenvolver uma profunda consciência social. Um momento decisivo ocorreu durante suas viagens pela América do Sul de moto, onde ele testemunhou as duras realidades da pobreza e da desigualdade. Essas experiências o impactaram profundamente, despertando um forte desejo de combater a injustiça social. Essa jornada transformadora não apenas moldou suas crenças radicais, mas também o posicionou como um jogador crucial na Revolução Cubana, ao lado de Fidel Castro. É fascinante explorar como a mesma pessoa que mais tarde defendeu os direitos dos oprimidos, uma vez se dedicou a livros de medicina e imaginou uma carreira na área da saúde. A evolução de Che, de um estudante apaixonado a um líder revolucionário, ilustra poderosamente como nossas experiências podem remodelar profundamente nossas identidades e objetivos. Acredite ou não, os pepinos do mar podem expelir seus órgãos. Esses seres incríveis desenvolveram um mecanismo de defesa único que os diferencia de outros animais. Quando enfrentam ameaças de predadores, alguns pepinos do mar tomam medidas extremas e expulsam seus órgãos internos, distraindo o inimigo e ganhando uma chance de escapar. Esse fenômeno surpreendente não significa o fim para o pepino do mar, pois eles têm uma notável capacidade de regenerar os órgãos perdidos com o tempo. Esse processo de regeneração destaca a diversidade das estratégias de sobrevivência que os animais utilizam, enquanto a maioria dos seres confia na velocidade ou na camuflagem para evitar perigos. Os pepinos do mar optam por uma abordagem ousada que envolve literalmente sacrificar parte de si mesmos. Suas adaptações únicas despertam admiração e curiosidade sobre as incríveis técnicas que a vida desenvolveu para superar desafios. A resiliência dos pepinos do mar nos faz refletir sobre quantas outras adaptações surpreendentes existem no mundo marinho. Quais outras estratégias de sobrevivência fascinantes podemos descobrir sobre o oceano? É verdade que os diamantes podem quebrar. Os diamantes, essas joias brilhantes que tanto amamos, se formam a partir do carbono, a grandes profundidades sob a superfície da Terra. Esse processo leva milhões de anos, enquanto o calor intenso e a pressão, a mais de 160 quilômetros de profundidade, transformam o carbono em incríveis cristais. Embora os diamantes sejam considerados o material natural mais duro, eles têm uma vulnerabilidade inesperada. Sua estrutura cristalina única significa que podem se quebrar se forem atingidos com força suficiente em um ângulo correto. Essa característica não é algo que a maioria das pessoas associa a uma joia que frequentemente consideramos indestrutível. Portanto, da próxima vez que você admirar um anel de diamante, lembre-se de que ele tem uma história fascinante e uma fragilidade oculta, tornando-o ao mesmo tempo extraordinário e delicado. Não é uma combinação empolgante de beleza e ciência? Surpreendentemente, é um fato que barbas podem impressionar. O Campeonato Mundial de Barbas e Bigodes é uma celebração épica da arte dos pelos faciais, que atrai entusiastas apaixonados de todo o mundo a cada 2 anos. Imagine um salão vibrante cheio de participantes, exibindo seus pelos faciais meticulosamente elaborados, em categorias que vão desde barbas majestosas até estilos excêntricos que desafiam a gravidade. Esses competidores colocam sua criatividade em cada estilo, criando desde bigodes perfeitamente enrolados até obras-primas de barbas que parecem maiores que a vida. A atmosfera é elétrica, com os participantes aproveitando música ao vivo, saboreando comidas deliciosas e formando amizades com outros aficionados por pelos faciais. Não se trata apenas de competição, é um encontro que promove um senso único de comunidade entre aqueles que apreciam a arte do cuidado pessoal e da autoexpressão. Para quem se interessa pelo diversificado mundo dos pelos faciais, seja você fã de uma simples barba por fazer ou de uma barba intrincada de mago, este campeonato oferece uma experiência inesquecível que celebra a criatividade e a camaradagem. Você vai se juntar à diversão na próxima vez?
Você pode se surpreender. Saltos de coelhos são um esporte. Surgido na década de 1970, essa atividade inusitada se transformou em uma emocionante competição internacional. Os participantes treinam seus coelhos para saltar sobre obstáculos, mostrando sua agilidade e resistência. As regras são bastante rigorosas, garantindo um jogo justo e a segurança de todos os participantes peludos. Um momento marcante na história desse esporte é o impressionante recorde mundial de altura de salto de coelho, que atualmente é de 42 polegadas, ou 106 centímetros. Essa conquista demonstra o incrível potencial desses adoráveis animais, quando seus dedicados donos investem tempo no treinamento. As competições de saltos de coelhos costumam atrair grandes multidões, e os espectadores torcem por suas equipes favoritas. A combinação de habilidade, trabalho em equipe e o simples prazer de ver coelhos pulando torna essa experiência única para todos os envolvidos. Quem poderia imaginar que os coelhos poderiam ser atletas tão talentosos? Acredite ou não, apenas alguns têm polegares opositores. Essa característica, encontrada em primatas como nós e nossos parentes próximos, permite agarrar objetos com precisão e criar ferramentas. O polegar opositor funciona como uma articulação, permitindo que ele toque as pontas dos dedos, o que muda radicalmente a execução de tarefas que exigem destreza, como escrever ou praticar esportes. Graças a essa adaptação, os humanos desenvolveram habilidades incríveis, mas você sabia que os macacos também têm polegares opositores? No entanto, eles são bem diferentes. Ao contrário dos humanos, que têm unhas nos polegares, os macacos não têm, e adaptaram seus dedos únicos para escalar e sobreviver em seu ambiente. Essa especialização mostra como os polegares opositores podem assumir diferentes formas na natureza, permitindo que diferentes espécies prosperem à sua maneira. Seja um humano criando ferramentas complexas ou um macaco explorando seu ambiente, os polegares opositores dão a esses seres uma vantagem. Não é incrível pensar como uma pequena característica faz uma grande diferença em como interagimos com o mundo? A verdade é que o sarampo enfraquece o sistema imunológico. O sarampo é frequentemente visto como uma doença infantil, mas causa muito mais do que apenas erupções cutâneas e febre. Quando alguém contrai sarampo, o vírus pode destruir células imunológicas específicas que lembram como combater infecções conhecidas. Esse processo, chamado de amnésia imunológica, deixa os recuperados do sarampo sem proteção contra vírus aos quais estavam imunizados anteriormente, como a gripe ou até infecções mais graves, como a pneumonia. Imagine um super-herói perdendo seus poderes exatamente quando mais precisa deles. Essa vulnerabilidade pode levar a um aumento de doenças que antes estavam sob controle, representando uma ameaça à saúde pública. A vacinação é a chave para prevenir o sarampo e proteger nosso sistema imunológico. Ao manter a vacinação em dia para nós e nossas comunidades, não apenas nos protegemos do sarampo, mas também ajudamos a preservar nossa defesa contra várias infecções. O que mais podemos aprender sobre os perigos ocultos do sarampo? Você sabia que a música pode mudar seu ritmo cardíaco? Estudos mostram que o batimento cardíaco pode se sincronizar com o ritmo da música que você escuta. Quando você dança ao som de melodias rápidas, seu coração pode bater mais rápido em resposta a esses ritmos energéticos. Por outro lado, melodias lentas podem acalmar, diminuindo a frequência cardíaca e ajudando você a relaxar. Essa conexão incrível entre música e ritmo cardíaco destaca o forte impacto da música em nossas emoções e bem-estar. Por exemplo, atletas costumam usar músicas animadas para melhorar seu desempenho durante os treinos, enquanto músicas lentas ajudam na meditação ou no relaxamento após um longo dia. Então, da próxima vez que você ouvir sua playlist favorita, preste atenção nas suas sensações. Seu coração pode estar dançando no ritmo. Você pode se surpreender. A rica história da África do Sul, um patrimônio mundial da Unesco, localizado perto de Joanesburgo. Essa incrível região é importante por suas descobertas paleoantropológicas, incluindo alguns dos fósseis de australopitecos mais antigos e significativos. Esses restos antigos, como o famoso esqueleto da pequena dama, desempenharam um papel fundamental na compreensão da evolução humana. Cientistas acreditam que esses primeiros hominídeos viveram na Terra há cerca de 3 a 4 milhões de anos, apresentando características tanto semelhantes quanto diferentes dos humanos modernos. O local abriga uma vasta rede de cavernas de calcário,
tornando-se um verdadeiro tesouro para os pesquisadores. À medida que os cientistas continuam a explorar esse lugar fascinante, eles encontram pistas sobre como nossos ancestrais se adaptaram e sobreviveram em condições antigas. Não é fascinante pensar em como essas descobertas moldam nossa compreensão de onde viemos? Muitos não sabem, mas Montana é um paraíso para a vida selvagem. Este estado é famoso pela incrível diversidade de animais, graças aos seus diferentes paisagens, montanhas rochosas e vastas planícies. Por exemplo, espécies icônicas como os ursos grizzly e os ursos negros andam livremente por aqui, encantando os amantes da natureza com sua majestade. O carneiro bighorn pode ser visto nas encostas íngremes, enquanto os lobos cinzentos, conhecidos por seu comportamento em grupo, prosperam nas regiões selvagens do estado. Não podemos esquecer dos poderosos bisões, que desempenham um papel importante nos ecossistemas de Montana. Essas terras áridas criam lares naturais para essas criaturas e atraem muitos amantes da vida selvagem e defensores que desejam observá-las e protegê-las. Esse equilíbrio na natureza é vital, tornando Montana um refúgio para a biodiversidade. Portanto, seja em trilhas pitorescas ou apreciando vistas deslumbrantes, você pode encontrar um desses animais incríveis em seu habitat natural. Já pensou por que os vulcões entram em erupção? Abaixo de nossos pés, existe uma região dinâmica chamada manto da Terra, onde o calor intenso alimenta um processo fascinante que leva às erupções vulcânicas. Nesse local quente, as temperaturas são tão altas que as rochas começam a derreter parcialmente, formando magma. Essa rocha derretida, junto com gases e vapor d'água, começa a subir em direção à superfície da Terra, acumulando-se em uma câmara de magma, que é um espaço cheio de pressão. Com o tempo, essa pressão se torna tão grande que a crosta terrestre não consegue mais contê-la. Quando a pressão finalmente se libera, o magma explode violentamente para cima, resultando em uma erupção. Esse evento dramático pode projetar cinzas e lava na atmosfera, mudando drasticamente a paisagem ao redor. A escala e a intensidade dessas erupções podem variar bastante, desde nuvens de cinzas que alcançam alturas impressionantes, até fluxos de lava lentos que alteram o terreno. Ao entender esse processo, os cientistas não apenas melhoram sua capacidade de prever erupções, mas também descobrem as incríveis forças da natureza que estão fervendo bem abaixo de nossos pés. Então, da próxima vez que você ouvir sobre uma erupção vulcânica, lembre-se da incrível história que começa bem no manto. Você ouviu falar da incrível garrafa de sabonete? Jana Brighton Hooper criou esta embalagem inovadora e biodegradável, que se dissolve completamente em água. Imagine uma garrafa que não vai parar no lixo, mas se transforma em sabonete líquido ou detergente após o uso. Essa ideia inteligente oferece uma excelente alternativa ecológica às garrafas plásticas tradicionais, que podem levar centenas de anos para se decompor. Em vez de agravar o problema do plástico, após usar a garrafa de sabonete, você simplesmente adiciona água e vê como ela se dissolve. O resultado? Um limpador suave, mas eficaz, que ajuda a reduzir o desperdício e a poluição. A garrafa de sabonete é perfeita para quem deseja fazer escolhas mais sustentáveis no dia a dia. Ao escolher produtos assim, todos nós podemos contribuir para a proteção do nosso planeta, aproveitando a conveniência dos produtos de limpeza modernos. Então você está pronto para dizer adeus aos resíduos plásticos e adotar essa abordagem inovadora para embalagens. Por que os franceses resistem à cultura americana? Essa é uma pergunta interessante que toca em um fenômeno cultural antigo. Muitos acreditam que a França possui uma identidade única, que seus cidadãos defendem, muitas vezes rejeitando influências americanas. Essa diferença cultural se manifesta em vários aspectos, desde comida e moda até política e mídia. Por exemplo, a culinária francesa, com seu foco em tradições e qualidade, contrasta fortemente com as tendências de fast food populares nos Equá. Os franceses valorizam suas padarias artesanais e restaurantes gourmet, e frequentemente consideram as opções americanas como não autênticas. Além disso, a França tem uma história de ceticismo político em relação à política externa americana, o que às vezes alimenta a preferência por alternativas locais em produtos culturais. Essa resistência não é fruto de aversão, é um orgulho pela rica história e herança que muitos franceses consideram fundamentais para sua nação. Portanto, da próxima vez que você ver um café francês cheio de clientes desfrutando de doces tradicionais, pense em como a cultura influencia suas escolhas e identidade.
Não é fascinante explorar como essas dinâmicas se manifestam em nível global? É verdade que Encélado é um milagre aquático? Em 2023, o telescópio James Webb fez uma descoberta incrível ao capturar a erupção de vapor d'água de um geyser na intrigante lua de Saturno, Encélado. Esse geyser lançou água a uma altura de 9.600 km no espaço, mostrando o quão dinâmico é esse satélite gelado. Cientistas acreditam que essas erupções desempenham um papel importante na formação dos anéis de Saturno. O vapor d'água de Encélado não é apenas um espetáculo, mas também uma fonte valiosa de informações sobre o oceano subterrâneo da Lua. Estudar esse mundo aquático ajuda os pesquisadores a entender a possibilidade de vida além da Terra e as complexidades do nosso sistema solar. Enquanto continuam a explorar essa lua fascinante, a pergunta sobre o que mais Encélado pode nos surpreender permanece em aberto. Quem não ficaria animado em saber mais sobre esse maravilhoso corpo celeste? Descubra uma incrível rota de bicicleta na Holanda. Este caminho único se estende por impressionantes 212 metros sobre a água, oferecendo aos ciclistas vistas deslumbrantes e uma experiência única. Perto da capital da Bélgica, essa rota vibrante transforma passeios comuns em aventuras. Ao pedalar, você desliza sobre as águas brilhantes, cercado por paisagens incríveis que mudam com as estações. Este design não só incentiva o amor pelo ciclismo, mas também destaca a importância de integrar a natureza na infraestrutura urbana. Imagine sentir o ar fresco e ver a água ondulando sob você enquanto explora esse cenário extraordinário. Seja você um ciclista experiente ou apenas curioso, essa rota oferece uma fuga refrescante das estradas comuns. É um exemplo empolgante de como a engenharia criativa pode transformar atividades cotidianas em aventuras inesquecíveis. Você já pedalou por uma paisagem tão bonita? Você sabia que os pinguins trocam pedras por romance? Na natureza, há um fato incrível. Alguns pinguins encontraram uma maneira única de construir seus ninhos com pedras, e isso está ligado ao seu cortejo. Essas aves encantadoras, especialmente as espécies Gentoo e Adélia, usam pedrinhas para criar um lar aconchegante para seus ovos. No entanto, a romântica nem sempre é honesta. Alguns machos de pinguim foram vistos roubando pedras, sem demonstrar nenhum amor. Esse comportamento pode parecer ousado, mas destaca a complexidade dos relacionamentos dos pinguins e seu instinto de garantir um lugar seguro para o ninho. O ritual de troca de pedras tem uma dupla função: fortalece os laços entre os parceiros e garante que seus futuros filhotes tenham uma base sólida. Então, da próxima vez que você ver um pinguim carregando uma pedra, lembre-se de que pode não ser apenas uma pedrinha. Pode ser um passo em direção ao amor. A natureza não é cheia de surpresas. É verdade que os tamanduás têm 3 dedos. O tamanduá-bandeira, cujo nome científico é Myrmecophaga tridactyla, realmente justifica seu nome, que significa tamanduá de 3 dedos. Esses seres incríveis são adaptados para cavar em formigueiros e cupinzeiros. Seus longos focinhos são perfeitos para comer suas iguarias favoritas, e suas patas dianteiras fortes e garras afiadas permitem que eles rompam as casas duras dos insetos. Apesar do nome, esses mamíferos notáveis não se alimentam apenas de formigas. Eles também comem cupins e até algumas frutas. Com um comprimento de corpo de até 2,1 metros, incluindo caudas longas, os tamanduás-bandeira impressionam pelo tamanho, mas são também extremamente tímidos e preferem viver sozinhos. Suas adaptações únicas fazem deles coletores de alimentos habilidosos, mas eles estão cada vez mais ameaçados pela perda de habitat. A natureza não é incrível ao criar seres tão impressionantes? Você sabia que a Rússia ocupa uma enorme parte da Terra? Este vasto país se estende por mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, tornando-se a maior nação do mundo. Na verdade, a Rússia representa cerca de 10% da superfície da Terra. Para comparação, ela é maior do que as próximas 10 maiores nações juntas. Desde as paisagens geladas da Sibéria até as cidades movimentadas como Moscou e São Petersburgo, a diversidade da Rússia impressiona. Os viajantes podem explorar um rico patrimônio cultural, incluindo balé, literatura e arquitetura magnífica. As maravilhas naturais do país incluem o Lago Baikal, o lago de água doce mais profundo do planeta, e os Montes Urais, que formam uma fronteira natural entre a Europa e a Ásia.
Com uma área tão extensa, não é surpresa que a Rússia tenha uma variedade de climas e ecossistemas, desde a tundra até a taiga e muito mais. Não importa se você está interessado em história, cultura ou natureza, a Rússia oferece uma experiência incrível na maior área da Terra, o que você descobrirá neste imenso país. Por que a França prefere papel higiênico rosa? Essa escolha inusitada destaca o país, já que na maioria dos lugares se usa o comum papel higiênico branco. Na França, incluindo casas elegantes e cafés modernos, o papel higiênico rosa se tornou um item de moda, adicionando um toque vibrante aos banheiros. Curiosamente, essa tendência não é apenas francesa. O papel higiênico colorido também foi popular nos EU. No entanto, com o tempo, preocupações sobre corantes e produtos químicos fizeram com que muitos americanos voltassem ao simples papel branco. Enquanto isso, na França, parece que o encanto do papel higiênico rosa, azul ou até lavanda continua forte. As pessoas valorizam a estética que ele traz, transformando um item comum do banheiro em algo mais alegre. Isso prova que até mesmo pequenas escolhas na decoração podem refletir a cultura e a personalidade. Então, da próxima vez que você passar pelas prateleiras, talvez valha a pena considerar um toque colorido. Um fato interessante sobre canetas espaciais. Muitos pensam que a NASA gastou muito dinheiro em uma caneta espacial, cara, enquanto os russos usavam lápis simples. Na verdade, é tudo diferente. A caneta espacial foi inventada pelo empresário americano Paul Fisher, e a NASA a comprou por apenas $2,39 cada, e não por milhões. O design único da caneta permitia que ela escrevesse em condições de gravidade zero, debaixo d'água, e em temperaturas de 30 a 250 graus Fahrenheit. A recarga sob pressão de Fisher garantia a confiabilidade da caneta para os astronautas, em situações onde canetas e lápis comuns falhavam. Essa solução inteligente não só economizou dinheiro, mas também melhorou a funcionalidade para as missões espaciais. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a caneta espacial, lembre-se de que não é apenas um gadget da moda, é um exemplo de pensamento inovador e praticidade no espaço. Você pode se surpreender: os primeiros dias do Senado. No final da década de 1950, o Senado do ZIUAR tinha 96 membros, pois na época havia apenas 48 estados na União. Cada estado envia 2 senadores, o que significa que o número total de senadores dependia diretamente do número de estados. Somente em 1959, quando o Alasca e o Hawaii se juntaram ao ZEUA, o Senado aumentou para os atuais 100 senadores. Essa estrutura única foi criada para garantir representação igual entre os estados, independentemente de seu tamanho ou população. Assim, cada estado, grande ou pequeno, tem voz no processo legislativo. Imagine como tudo era diferente naquela época, quando apenas 48 estados lutavam por seus interesses. Compreender essa história nos ajuda a apreciar a complexidade e a evolução do governo americano, não é mesmo? Um fato interessante sobre a sua memória. O efeito da porta descreve um fenômeno surpreendente, onde as pessoas costumam esquecer o que estavam fazendo ou pensando assim que passam por uma porta. Essa característica curiosa do nosso cérebro parece estar relacionada à forma como organizamos e armazenamos memórias. Quando mudamos de um espaço para outro, nossa mente pode sinalizar um novo começo, fazendo com que o cérebro se limpe de pensamentos antigos. Pesquisadores acreditam que isso pode nos ajudar a focar em novas tarefas, mas também pode causar momentos de confusão. Por exemplo, quando você entra em um cômodo e esquece por que veio. Para entender melhor por que isso acontece, os cientistas estão estudando como o nosso cérebro processa mudanças no ambiente e recupera memórias. Da próxima vez que você entrar em um novo cômodo e de repente esquecer o que planejava fazer, saberá que seu cérebro está apenas tentando lidar com todas as mudanças ao seu redor. Difícil de acreditar, mas as chances de ganhar na loteria são chocantes. Ganhar um grande prêmio na loteria não é apenas improvável, é quase um milagre. As chances de conseguir essa quantia que muda a vida são, na verdade, menores do que a probabilidade de ser mordido por um tubarão, que é de cerca de 1 em 11,5 milhões. Isso mesmo. É mais provável que você encontre um tubarão no oceano do que descubra seus números da sorte no bilhete da loteria. Se isso não é suficiente para te fazer pensar, considere isto: ter quadrigêmeos idênticos é muito mais fácil do que ganhar na loteria. Estatisticamente, você tem mais chances de ver 4 rostinhos do que de ganhar um prêmio gigante na loteria. Então, por que tantas pessoas continuam jogando?
A emoção do sonho e a esperança de uma vida melhor mantêm o interesse pela loteria em nossos corações, mesmo que as chances não estejam a nosso favor. Incrível, mas é verdade. Mapas podem levar à liberdade. Durante a guerra, quando os soldados eram capturados, estratégias criativas eram essenciais para a sobrevivência. Para ajudar essas tropas a escaparem, pessoas inteligentes criaram cartas de baralho especiais, que continham mapas ocultos para orientação. Esses mapas eram habilidosamente elaborados, incorporando informações importantes no design ou na impressão. Por exemplo, certos padrões ou símbolos podiam indicar rotas de fuga, localização de forças amigas, ou até mesmo abrigos seguros. Esse uso inteligente de objetos do dia a dia mostra como a criatividade humana prospera, mesmo nas condições mais difíceis. Esses mapas de fuga não apenas levantavam o ânimo dos prisioneiros, mas também se tornavam símbolos de esperança e resistência. Transformando um jogo em uma tábua de salvação, esses soldados nos mostraram que, às vezes, as ferramentas mais inesperadas podem levar à liberdade. Você já parou para pensar como algo tão simples como um mapa pode mudar o destino de um soldado? Vamos revelar a verdade sobre os cormorões. O cormorão de crista dupla é uma ave incrível que vive na América do Norte, facilmente reconhecível por suas penas pretas brilhantes e seu longo bico amarelo alaranjado. Essas aves são especialmente notáveis durante a época de reprodução, quando desenvolvem cristas de penas que destacam sua aparência única. Suas habilidades de natação e mergulho são impressionantes, permitindo que capturem peixes com destreza. No entanto, há uma peculiaridade: suas penas não são completamente impermeáveis. Após mergulhar, os cormorões precisam tomar banhos de sol, abrindo as asas para secar. Esse comportamento pode parecer estranho para uma ave, mas é essencial para sua sobrevivência. Observar um cormorão secando-se em uma pedra ao sol é um espetáculo inesquecível. Então, da próxima vez que você estiver perto da água, preste atenção nessas aves vibrantes e em seus hábitos incomuns. Você sabia que os leões preferem espaços abertos? O poderoso leão, muitas vezes chamado de rei da selva, na verdade vive nas savanas e campos gramados, não em florestas densas. Esses majestosos grandes felinos se sentem à vontade em lugares abertos, onde podem facilmente avistar suas presas. Os leões utilizam seu incrível trabalho em equipe durante a caça nessas vastas áreas, frequentemente agindo juntos em grupos chamados de bandos. Essa estrutura social permite que eles caçam grandes animais, como zebras e antílopes. Curiosamente, os leões não habitam florestas densas ou selvas tropicais, pois precisam de espaço para correr e perseguir. Sua pelagem dourada se mistura perfeitamente com a grama alta, tornando-os excelentes caçadores. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que os leões vivem na selva, você poderá corrigir com orgulho e contar a verdade sobre essas criaturas incríveis. Porque você acha que um animal tão majestoso tem um nome enganoso? E se eu disser que o guepardo é imbatível? Esse incrível animal é o mais rápido do mundo terrestre, alcançando facilmente velocidades de até 96 km/h em apenas alguns segundos. Conhecido por seu corpo esguio e pernas longas, o guepardo acelera mais rápido que um carro esportivo. Mas velocidade não é tudo. A técnica de caça do guepardo também impressiona. Ele usa sua visão aguçada para detectar presas à distância e, em seguida, conta com explosões curtas de velocidade incrível para alcançá-las. Ao contrário de muitos outros predadores, os guepardos se cansam rapidamente, então precisam capturar sua comida em questão de segundos. Para manter essa velocidade, eles têm adaptações especiais, como grandes narinas e um corpo leve. Infelizmente, sua população está diminuindo devido à perda de habitat e à caça ilegal. Portanto, embora esses magníficos animais possam correr como relâmpagos, precisamos trabalhar para que continuem a alegrar nosso planeta no futuro. É verdade que o Batman tem raízes de um rio? O nome icônico Batman não vem apenas de quadrinhos ou filmes. Ele tem uma origem interessante ligada ao rio Batman. Esse rio fica na Turquia, no sudeste do país. Acredita-se que o nome venha da palavra antiga Batmana, que significa lugar onde as águas correm. É surpreendente que um super-herói tão famoso tenha o nome de um objeto natural. O rio Batman foi uma importante fonte de água para os moradores locais e a vida selvagem, ajudando na agricultura e no lazer. Pensando nas aventuras de Bruce Wayne e seu alter ego, lembre-se de que essa conexão única com a natureza acrescenta profundidade à história. Então, da próxima vez que você ouvir o nome Batman,
Poderá surpreender seus amigos com esse fato interessante sobre o rio, mostrando como a geografia e a cultura pop se entrelaçam. Quem diria que um rio poderia inspirar um super-herói? Por que a Rússia tem um território tão vasto? A Rússia é o maior país do mundo, ocupando incríveis 17,1 milhões de quilômetros quadrados. Isso é cerca de 1,8 vezes maior que os Estados Unidos, o que é impressionante. A Rússia abrange 11 fusos horários, se estendendo da Europa Oriental até o Oceano Pacífico a leste. Sua diversidade geográfica é surpreendente. Há vastas florestas siberianas, majestosas cadeias de montanhas, estepes áridas e belas costas. Esse tamanho enorme resulta em uma variedade de climas e ecossistemas, desde as duras condições árticas no norte até o clima mediterrâneo mais ameno no sul. Essa diversidade não só molda a vida dos habitantes locais, mas também afeta a fauna selvagem. Ao explorar diferentes regiões da Rússia, é possível descobrir culturas únicas e paisagens deslumbrantes, tornando-a um lugar incrível em nosso planeta. Vamos revelar a verdade sobre a Síndrome de Brugada. Essa condição cardíaca pode ser traiçoeira, muitas vezes não apresentando sintomas até uma parada cardíaca súbita. Imagine se sentir bem em um momento e no próximo enfrentar um risco de vida. A Síndrome de Brugada afeta principalmente o sistema elétrico do coração e muitas vezes é hereditária. Infelizmente, muitas pessoas não sabem que têm essa condição, o que a torna especialmente perigosa. Geralmente, esse problema não é diagnosticado até que cause sérias complicações de saúde, às vezes com um desfecho trágico. Os médicos podem identificar a Síndrome de Brugada através de um eletrocardiograma, ECG, mas muitos casos passam despercebidos. É importante que pessoas com histórico familiar de eventos cardíacos inexplicáveis fiquem atentas e discutam opções de exames com seus médicos. A conscientização pode salvar vidas. Você está ciente da saúde do seu coração? Vamos revelar a verdade sobre o rio Shannon. Este incrível rio se estende por mais de 200 milhas, tornando-se o mais longo da Irlanda e de todas as ilhas britânicas. Ele serpenteia por cidades pitorescas e paisagens deslumbrantes, e o rio Shannon faz mais do que apenas fluir. Ele conta histórias de história e cultura que estão entrelaçadas na própria essência da região. Desde lendas antigas até aventuras modernas, diferentes cidades em suas margens acrescentam seus capítulos únicos à narrativa do rio. Locais como Limerick e Athlone prosperam em suas margens, oferecendo comunidades vibrantes que celebram sua conexão com esta majestosa artéria aquática. O rio também possui um ecossistema diversificado, sustentando uma variedade de vida selvagem, tornando-se um paraíso para amantes da natureza e pescadores. Seja explorando suas águas tranquilas de caiaque ou descobrindo seu significado histórico, o rio Shannon não é apenas um corpo d'água, é um testemunho vivo do legado da Irlanda. Você não gostaria de descobrir seus tesouros escondidos? Sim, é verdade. A NASA, ou a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, foi criada em 1958, e sua fundação está diretamente ligada ao lançamento do satélite soviético, o primeiro satélite artificial, apenas um ano antes. Esse evento chocou o mundo e gerou preocupação nos Estados Unidos sobre a pesquisa espacial e o progresso tecnológico. Vendo o avanço da União Soviética, os EUBA começaram a intensificar seus esforços em pesquisa aeroespacial e educação. Assim, a NASA foi criada para coordenar essas ações, com o objetivo de não ficar para trás na corrida espacial. Com o crescimento da organização, foram estabelecidas as bases para várias missões espaciais, desde enviar pessoas à Lua até lançar telescópios espaciais. A criação da NASA mudou radicalmente a pesquisa científica e despertou o interesse público pela ciência espacial, inspirando gerações a olhar além do nosso planeta. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre uma missão a Marte ou uma nova descoberta no espaço, lembre-se, tudo começou com o lançamento de um satélite. O que torna o Parque Nacional da Groenlândia Nordeste tão bonito? Este incrível parque é o maior parque nacional do mundo, com uma área de 972 mil quilômetros quadrados. Para comparação, isso é cerca de 3 vezes o tamanho da Alemanha. Apesar de seu tamanho, essa remota natureza selvagem é pouco povoada, oferecendo um refúgio tranquilo para os animais árticos. Os visitantes podem encontrar imponentes ursos polares, brincalhonas raposas árticas e até majestosos bois almiscarados enquanto exploram o parque.
As paisagens deslumbrantes incluem altos icebergs, fiordes sinuosos e glaciares hipnotizantes que mostram a força e a beleza da natureza. O parque é um habitat importante, protegendo esses animais incríveis e seus ecossistemas das ameaças das mudanças climáticas. Embora possa parecer isolado, o parque desempenha um papel fundamental nos esforços globais de conservação. Então você está pronto para descobrir as maravilhas deste paraíso selvagem. Você consegue imaginar a verdadeira história do nome canguru? O nome canguru surgiu de um curioso mal-entendido entre exploradores britânicos e os aborígenes da Austrália no século XVIII. Quando o explorador britânico James Cook viu esse animal único pela primeira vez, ele ficou intrigado e perguntou aos nativos como se chamava. Em vez de dar um nome ao animal, eles responderam com uma palavra que significa "não entendo". Esse mal-entendido fez com que os exploradores adotassem o termo canguru para o animal que conhecemos hoje. É um exemplo incrível de como a linguagem e a cultura podem se entrelaçar de maneiras inesperadas. Então, sempre que você ver um canguru pulando por aí, lembre-se de que seu nome carrega a história da curiosidade e do mal-entendido entre diferentes mundos. Não é incrível como a história molda a linguagem que usamos todos os dias? Você sabia que as montanhas russas surgiram na Rússia? Pode parecer surpreendente, mas essas atrações emocionantes que adoramos hoje têm raízes que remontam ao século XVII na Rússia. Naquela época, aventureiros ousados deslizavam por rampas de madeira congeladas, usando dispositivos simples como tapetes de palha ou blocos de gelo. Essas atrações primitivas aproveitavam a força da gravidade, criando uma sensação de velocidade sem nenhuma medida de segurança moderna. Imagine uma paisagem congelada, com multidões animadas, reunidas para ver os corajosos deslizando para baixo, gritando de alegria e medo. Embora não houvesse medidas de segurança, a emoção da descida era tão intensa que inspirou a criação das sofisticadas montanhas russas que conhecemos hoje. Não é incrível como um simples deslizamento de gelo se transformou em maravilhas de alta velocidade e cheias de loopings? Essa trajetória das encostas congeladas para os trilhos de aço demonstra nosso amor por aventuras e inovações. E se eu te contar sobre a arma secreta do General Hooker? O general Joseph Hooker, uma figura-chave da Guerra Civil Americana, sabia como o moral das tropas era importante para vencer batalhas. Ele adotou uma estratégia surpreendente para animar seus soldados, garantindo um suprimento constante de comida saborosa. Os soldados recebiam farinha ou pão fresco 4 vezes por semana, cebolas ou batatas 2 vezes por semana e vegetais secos 1 vez por semana. Mas Hooker não parou por aí. Ele melhorou as condições de vida das tropas, implementando uma rotina que incluía arejar os leitos e banhos 2 vezes por semana. Essa preocupação com a higiene não só revitalizou as tropas, mas também promoveu a saúde, reduzindo a propagação de doenças. O general Hooker realmente entendia que um exército feliz e saudável era essencial para vencer no campo de batalha. Como essas mudanças impactaram o resultado da guerra? Todo domingo de Páscoa ortodoxa, na ilha de Chios, acontece uma tradição incrível que mistura fé e competição vibrante. Tudo começa à meia-noite, quando as igrejas de São Marcos e Panágia Eriá realizam uma emocionante batalha de fogos de artifício. Famílias locais fazem foguetes caseiros e os lançam umas contra as outras, criando um espetáculo de luz e cor. Este evento único enche o ar de emoção e alegria, enquanto os espectadores torcem por suas igrejas. Embora os foguetes criem uma atmosfera festiva, a competição também desperta o espírito comunitário, unindo todos em torno de sua igreja e adicionando um elemento de rivalidade. Acredita-se que essa tradição simboliza a luta entre o bem e o mal, tornando-se uma parte importante da cultura da ilha. Os visitantes de Chios nessa época costumam ficar encantados com as festividades, tornando este evento imperdível para quem deseja mergulhar na riqueza dos costumes gregos. Você já testemunhou algo assim? O banana vermelha é realmente mais doce que a banana amarela? Sim, é verdade. A banana vermelha, comum em regiões como o Sudeste Asiático, tem uma doçura única que muitos acham mais atraente do que a da banana amarela tradicional. Ao morder uma banana vermelha, você encontra uma textura cremosa e um sabor que lembra framboesa ou morango. Diferente das bananas amarelas, conhecidas por seu sabor doce habitual, as bananas vermelhas oferecem uma doçura mais rica e complexa, que pode surpreender seu paladar.
Essas bananas são não só deliciosas, mas também ricas em nutrientes, incluindo potássio e vitamina C e B6. A casca vibrante da banana vermelha também é um deleite visual, tornando-a uma adição interessante às saladas de frutas ou smoothies. Seja um lanche direto da casca ou adicionando fatias à sua aveia matinal, é claro que a banana vermelha tem seu charme. Então, na próxima vez que você estiver no mercado, por que não experimentar essa fruta exótica e ver se você concorda com a opinião sobre sua doçura? Cerejas e leite poderiam ter matado o presidente? Em 1850, Zachary Taylor, o 12º presidente do ZOA, estava desfrutando de um lanche de verão que parecia inofensivo, mas que acabou sendo fatal. Após um longo dia de trabalho, Taylor se deliciou com cerejas e leite gelado. Muitos não percebem que essa combinação, embora refrescante, causou uma queda drástica em sua saúde. Acredita-se que a acidez das cerejas, junto com o leite frio, provocou sérios problemas estomacais. Poucos dias depois, ele adoeceu gravemente e faleceu em 9 de julho de 1850. Essa reviravolta chocante gerou discussões sobre a segurança dos alimentos e a saúde de figuras públicas. Algo tão simples como um lanche poderia levar a uma tragédia? Esse incidente destacou que até as escolhas mais comuns podem ter consequências inesperadas. A morte de Zachary Taylor deixou uma marca significativa na história americana e serve como um lembrete de que devemos sempre prestar atenção ao que comemos. É apenas uma fatalidade ou há perigos escondidos em nossos alimentos favoritos? Você sabia que em Gruyère tem queijo e castelo? Esta encantadora cidade suíça é famosa pelo seu delicioso queijo Gruyère, que é a base da culinária suíça há 800 anos. Turistas visitam Gruyère não só pelo queijo, mas também para admirar sua magnífica arquitetura medieval. Uma das principais atrações é o impressionante Castelo de Gruyère, do século XIII, que oferece um vislumbre da rica história da cidade. Ao passear por suas antigas paredes de pedra, é possível imaginar os tempos em que cavaleiros percorriam essas terras e banquetes luxuosos aconteciam em seus salões. O castelo proporciona vistas deslumbrantes das montanhas ao redor e das paisagens verdes, tornando-se um lugar favorito para fotógrafos e amantes da natureza. Além de visitar o castelo, você também pode conhecer as queijarias locais para aprender como o queijo Gruyère é feito e experimentá-lo fresquinho. Seja você um amante da história ou do queijo, Gruyère é um verdadeiro tesouro de experiências esperando para ser descoberto. Quantas outras cidades podem se orgulhar de uma combinação tão única de prazeres culinários e históricos? Explore o incrível túnel espiral de Drammen, na Noruega. Este projeto de engenharia impressionante se estende por incríveis 1.640 metros e é feito em forma de uma gigantesca espiral que se enrola 6 vezes. Perto da cidade de Drammen, o túnel sobe suavemente, permitindo um aumento significativo de altura, sem prejudicar a bela paisagem. Imagine passar por um túnel que mais parece um estacionamento em espiral escondido na montanha. A espiral de Drammen não é apenas uma rota de transporte, é uma solução inovadora para o problema de encostas íngremes. Com um planejamento cuidadoso, os engenheiros criaram uma forma de levar os carros para cima, sem alterar muito as paisagens naturais. Enquanto você percorre a espiral, as vistas mudam, mostrando a deslumbrante natureza da Noruega. Essa abordagem inteligente não só aumenta a eficiência das viagens, mas também demonstra como a tecnologia pode harmonizar com a natureza. Se você é um amante de maravilhas da engenharia ou apenas aprecia passeios cênicos, a espiral de Drammen é algo que vale a pena ver. Não é incrível como tanta criatividade pode se manifestar no transporte? E se eu disser que gostamos de ligar para as pessoas? Em média, cada pessoa faz cerca de 1.140 chamadas telefônicas por ano. Parece muito, não é? Embora possa parecer que só trocamos mensagens, as chamadas de voz ainda têm um papel importante na nossa comunicação, tanto pessoal quanto profissional. Imagine como é bom conversar com um amigo ou esclarecer detalhes com um colega. Uma ligação muitas vezes transmite emoções e nuances que o texto pode deixar de lado. Apesar de as mensagens de texto terem se tornado populares pela praticidade, muitas pessoas acreditam que uma rápida ligação pode resolver mal-entendidos ou fortalecer relacionamentos. Em um mundo dominado por mensagens instantâneas, é surpreendente que ainda confiemos na clássica ligação telefônica. Então, as chamadas de voz algum dia serão completamente esquecidas ou sempre terão um lugar especial em nossos corações?
Por que o Wisconsin se chama de Estado do Texugo? Pode parecer surpreendente, mas esse apelido não tem a ver com o próprio animal. No início do século XIX, os mineradores de Wisconsin enfrentavam invernos rigorosos. Para sobreviver, eles cavavam túneis no solo, criando abrigos quentes, assim como os texugos que fazem tocas. Suas casas subterrâneas lhe renderam o apelido de texugos, uma referência esperta ao seu modo de vida. Com o tempo, esse apelido se popularizou e o Wisconsin o adotou com orgulho. Hoje, o texugo não é apenas um símbolo querido do estado, mas também uma fonte de orgulho, aparecendo nos logotipos das equipes esportivas e nos selos do governo. Na verdade, você pode até ver essa criatura icônica em diversos produtos e materiais promocionais relacionados ao estado. A transformação dos mineradores em símbolo de resistência e espírito comunitário reflete a rica história de Wisconsin e a determinação de seu povo. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o estado do Texugo, saberá a história única por trás disso. É verdade que a batata ajudou a ganhar uma batalha? Durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceu um evento curioso. Marinheiros americanos supostamente afundaram um submarino japonês usando apenas batatas. A tripulação do submarino confundiu esses vegetais comuns com granadas, o que gerou confusão e pânico. Essa reviravolta inesperada fez com que se rendessem às forças americanas. Isso mostra não apenas a imprevisibilidade da guerra, mas também as táticas engenhosas que os soldados precisavam usar. No caos da batalha, até uma simples batata pode se tornar uma arma inesperada, demonstrando como a criatividade muitas vezes ajuda em situações difíceis. Essa história reflete o espírito de inovação e criatividade que surgiu durante a guerra, lembrando-nos de que a história está cheia de relatos estranhos e fascinantes sobre coragem e pensamento rápido. Quem poderia imaginar que um alimento simples poderia desempenhar um papel tão único? Você já pensou como os sets de filmagem se tornam o início de histórias de amor? A história de Antônio Banderas e Melanie Griffith começou durante as gravações do filme Muito Loucos. Essa comédia romântica, lançada em 1996, foi o cenário onde dois talentosos atores se encontraram. Naquela época, Antônio já era uma estrela conhecida, famoso por seus papéis em filmes como Desperado e A Máscara do Zorro. Melanie, uma atriz talentosa, reconhecida por seus papéis em clássicos como Uma Linda Mulher, chamou a atenção de Antônio com seu charme e talento. Ao se aprofundarem em seus personagens, uma verdadeira conexão se formou entre eles, e a química na tela se transformou em um romance real. O rápido namoro deles culminou em um casamento logo após o término das filmagens. Essa história mágica nos lembra que, às vezes, o amor nos encontra quando menos esperamos, e a magia do cinema realmente existe. É incrível como a colaboração criativa pode levar a relacionamentos duradouros, não é mesmo? É verdade que houve um rei cruel na Itália? A região que hoje chamamos de Itália moderna já foi chamada de Acragás e estava sob o domínio do tirano Falaris. Esse déspota ficou famoso por seus métodos cruéis, incluindo a criação de um terrível instrumento de tortura, conhecido como o touro de bronze. Inventado pelo mestre Perilos, esse mecanismo sinistro foi feito para assar suas vítimas vivas, fazendo com que seus gritos soassem como o mugido de um touro. Em uma reviravolta irônica, Falaris exigiu que Perilos demonstrasse o dispositivo, o que resultou em um destino horrível. Ele mesmo ficou preso dentro. Você consegue imaginar o medo e o horror de tal destino? Essa história horrenda ilustra as páginas sombrias da história, lembrando-nos das extremidades da crueldade e do poder. O touro de bronze permanece como um símbolo da tirania e um forte lembrete da importância de lutar contra a injustiça. Prepare-se para se surpreender com as dietas dos cavaleiros medievais. Os cavaleiros na Idade Média não apenas lutavam com espadas e usavam armaduras. Sua alimentação também era bastante interessante. Eles se alimentavam bem, incluindo pão, queijo e carne em sua dieta, o que era importante para manter a energia nas batalhas. Curiosamente, alguns cavaleiros acreditavam que alimentos exóticos poderiam lhes dar uma vantagem em força. Por exemplo, às vezes comiam ingredientes como cisne e pavão, acreditando que esses pratos exóticos melhorariam suas habilidades de combate. Além disso, costumavam temperar suas refeições com ervas e especiarias, tornando a comida tão variada quanto suas habilidades de luta. No entanto, o acesso a esses alimentos variava entre os cavaleiros ricos e os soldados pobres, resultando em diferenças na dieta. Então, da próxima vez que você comer pão ou queijo,
Pense nos cavaleiros medievais, reabastecendo sua força a cada pedaço saboroso. O que uma carta de 30 anos revelou sobre a história? Em 1586, um jovem escreveu uma carta para um amigo, abrindo uma janela para seu mundo muito antes das tecnologias modernas. Avançamos para 1998, quando arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente na Coreia do Sul: os restos de um jovem, junto com suas sandálias e cabelos. Essa incrível descoberta ilumina o passado, mostrando não apenas a idade do homem, mas também dando uma ideia sobre as roupas e o estilo de vida das pessoas daquela época. A carta encontrada ao lado de seu corpo pode conter pensamentos, sentimentos ou detalhes do cotidiano que ajudarão os historiadores a reconstruir o panorama cultural daquele tempo. Essas descobertas nos lembram que cada artefato tem sua própria história, conectando-nos com vidas vividas há séculos. O que mais pode estar escondido na areia do tempo, aguardando para ser descoberto? Incrível, mas os camaleões escalam bem as árvores. Esses seres fascinantes têm uma estrutura única nas patas, chamada de patas zigodáctilas, que são feitas para agarrar galhos. Isso significa que cada pata tem 2 dedos voltados para frente e 2 para trás, garantindo uma boa aderência na casca e nos galhos. Imagine que seus dedos podem se prender a um galho de diferentes ângulos. Essa habilidade de agarrar é essencial para o seu modo de vida, já que os camaleões vivem principalmente nas árvores, onde precisam se mover de forma segura e discreta. Suas patas incríveis, junto com a capacidade de mudar de cor, ajudam-nos a se camuflar enquanto caçam insetos ou se escondem de predadores. Então, da próxima vez que você ver um camaleão, reserve um momento para apreciar não apenas suas cores vibrantes, mas também suas incríveis habilidades de escalada. O que você acha que essas adaptações ajudam eles a sobreviver na natureza? A Índia é famosa por sua rica e complexa tradição de contação de histórias, que existe há séculos. Esta fascinante história mostra como os enredos muitas vezes se fecham em ciclos, destacando que os finais não são apenas conclusões, mas portas para novas narrativas. Em muitas culturas indianas, contar histórias não é apenas uma arte, mas um modo de vida que reflete valores sociais, história e lições morais transmitidas de geração em geração. Desde os antigos épicos do Mahabharata até os contos rítmicos ao redor das fogueiras nas aldeias, cada história carrega um significado profundo. No entanto, é interessante notar que, embora essas narrativas cativem os ouvintes, muitas vezes permanecem inexploradas em sua realidade. O ciclo constante da narrativa convida os ouvintes a refletirem sobre suas próprias experiências e desafios, transformando-os não apenas em espectadores, mas em participantes ativos. O que essa rica tradição diz sobre a conexão e a criatividade humanas? Você sabia que os avestruzes têm olhos enormes e cérebros minúsculos? Essas aves incríveis têm olhos com cerca de 5 centímetros de diâmetro, maior do que seus cérebros do tamanho de uma noz. Essa característica permite que os avestruzes vejam predadores de longe, o que lhes dá uma vantagem na natureza. Apesar de terem cérebros relativamente pequenos, os avestruzes são incrivelmente rápidos. Eles podem correr a até 72 km por hora, tornando-se uma das aves mais rápidas do planeta. Suas pernas longas e músculos fortes ajudam-nos a fugir rapidamente do perigo. Embora possa parecer que um cérebro maior significa animais mais inteligentes, os avestruzes mostram que velocidade e boa visão também são essenciais para a sobrevivência. Eles confiam em sua visão aguçada para detectar ameaças antes que seja tarde demais e usam sua impressionante velocidade para escapar quando necessário. Na próxima vez que você pensar sobre cérebros versus força, lembre-se do avestruz e suas estratégias únicas de sobrevivência. O que realmente define o legado do Rei Sol? O rei Luís XIV da França, conhecido como Rei Sol, detém o recorde de maior tempo de reinado entre os monarcas da Europa, que durou impressionantes 72 anos e 110 dias, de 1643 até sua morte em 1715. Seu governo trouxe mudanças sem precedentes para a França, transformando-a em uma importante potência cultural e política. Luís XIV centralizou o poder na monarquia, demonstrando um controle absoluto que influenciou muitos governantes europeus. Ele famously declarou «L'État, c'est moi», que significa «Eu sou o Estado», enfatizando sua crença no poder real. O Rei Sol também investiu generosamente nas artes, levando ao florescimento da literatura, música e arquitetura. Seu luxuoso palácio em Versalhes
se tornou um símbolo da opulência real e do poder político. Essa notável combinação de governo e arte não apenas moldou a identidade da França, mas também estabeleceu um padrão para as monarquias em todo o mundo, deixando uma marca indelével na história. Acredite ou não, os pardais podem enganar a máquina de comida. Recentemente, cientistas realizaram um experimento incrível para estudar a inteligência desses amigos alados. Eles instalaram uma máquina que liberava comida em troca de fichas. Os pardais rapidamente aprenderam a usar as fichas para conseguir petiscos saborosos. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais impressionante. As aves começaram a imitar a forma e o tamanho das fichas necessárias, criando suas próprias. Esse comportamento mostra um nível de resolução de problemas que muitos animais, incluindo alguns primatas, não conseguem alcançar. Isso destaca a incrível capacidade dos pardais de se adaptar ao ambiente e encontrar soluções para obter o que desejam. Essas descobertas não apenas revelam a inteligência dos pardais, mas também levantam questões sobre como outros animais interagem com o ambiente. Até onde esses seres inteligentes podem ir? Jogadores profissionais ganham milhões em torneios de esportes. Pode parecer surpreendente, mas muitos gamers transformaram sua paixão por videogames em uma carreira de sucesso. O esportes envolve competições que são frequentemente transmitidas ao vivo para espectadores em todo o mundo. Jogos populares como League of Legends, Dota 2 e Fortnite conquistaram milhões de fãs, e os prêmios desses torneios podem ser enormes, às vezes ultrapassando milhões de dólares. Os jogadores treinam arduamente, aprimorando suas habilidades e estratégias para competir no mais alto nível. Com equipes profissionais e patrocínios, a indústria dos jogos se tornou um negócio sério, com oportunidades lucrativas. Os espectadores se reúnem online e presencialmente para assistir às batalhas de suas equipes favoritas, criando uma comunidade vibrante em torno dos jogos competitivos. Como resultado, os jogadores profissionais não apenas se tornam famosos, mas também recebem recompensas financeiras significativas. Quem poderia imaginar que jogar videogame poderia levar a um sucesso tão incrível? Surpreendente, mas a prata não é pura. Embora muitas vezes imaginemos a prata esterlina como brilhante e impecável, na verdade é uma liga. A prata pura, conhecida como prata fina, é muito macia para uso prático, tornando-se facilmente arranhada e amassada. Para criar a prata esterlina, os joalheiros adicionam uma pequena quantidade de cobre, exatamente 7,5% de cobre, formando uma liga metálica que possui maior resistência e durabilidade. Essa combinação permite a criação de joias e utensílios domésticos lindamente elaborados, que resistem ao teste do tempo. Então, quando você admira aquele lindo colar de prata ou a elegante louça prateada, lembre-se de que não é apenas prata, é prata esterlina. O cobre não só aumenta sua resistência, mas também lhe confere um calor e brilho únicos. Por que se contentar com a fragilidade quando se pode desfrutar da combinação de beleza e resistência? E se eu disser que Relisher Rudd desapareceu misteriosamente? Em 2014, uma pequena comunidade ficou chocada quando a menina de 8 anos, Relisher Rudd, desapareceu de seu bairro. No dia anterior ao seu desaparecimento, um homem foi visto na área, mais tarde identificado como o cuidador do abrigo onde Relisher morava. Sua presença gerou preocupação entre os moradores, mas logo após o desaparecimento de Relisher, ele também desapareceu. Apesar das intensas buscas e investigações, Relisher e o cuidador ainda não foram encontrados, deixando todos perplexos sobre o que realmente aconteceu. O mistério se aprofundou com o aumento das preocupações pela segurança de outras crianças na região. A comunidade ainda se lembra de Relisher e espera por respostas. Quem era esse cuidador e por que ele desapareceu? Esta história continua a ser um lembrete inquietante do desconhecido, incentivando as pessoas a ficarem atentas e a cuidarem de seus entes queridos. Fato surpreendente sobre as abelhas como escultoras. O artista Thomas Liberty mostra quão criativas podem ser as abelhas. Ele faz isso através de seu trabalho fascinante, onde as abelhas criam estruturas complexas cobertas de cera. Essas esculturas únicas de colmeia não são apenas funcionais, mas também destacam as impressionantes habilidades de construção das abelhas. Uma de suas obras mais conhecidas é o impressionante busto da rainha Nefertiti, feito com o esforço de milhares de abelhas. Imagine uma escultura totalmente feita por esses pequenos arquitetos, usando cera para criar formas lindas.
Os projetos de Liberty ressaltam o incrível trabalho em equipe das abelhas e seus instintos naturais para construir. Isso nos faz refletir sobre quanto mais podemos aprender sobre essas criaturas incríveis. Sua arte não é apenas uma forma de sobrevivência, é uma forma de expressão. Então, da próxima vez que você vir abelhas zumbindo por perto, pense que elas podem ser pequenas escultoras criando suas obras-primas. Acredite ou não, mas os campos de golfe começaram com armadilhas de areia. Os elementos do design do golfe têm uma história fascinante, e uma das características mais icônicas é a armadilha de areia, ou bunker. Esse obstáculo engenhoso tem suas raízes na Escócia, onde o esporte foi jogado pela primeira vez nas chamadas Links Lands. Essas paisagens costeiras naturais são únicas, cheias de depressões de areia, formadas pelo vento e pelas ondas. Os primeiros golfistas aceitaram essas áreas arenosas, incorporando-as ao seu jogo. Em vez de nivelar essas zonas, eles as tornaram parte do desafio. Essa topografia única exigia não apenas habilidade para superá-la, mas também adicionava um toque emocionante ao jogo. Hoje, todo golfista sabe que uma armadilha de areia bem posicionada pode transformar um simples buraco em um verdadeiro teste de talento. Então, da próxima vez que você estiver no green, lembre-se de que essas armadilhas engenhosas são parte da história escocesa. Prepare-se para se surpreender com os segredos profundos do Titanic. O Titanic, um navio lendário que tragicamente afundou em 1912, agora repousa a cerca de 3.600 metros abaixo da superfície do oceano. A essa profundidade, a pressão é tão intensa que pode facilmente esmagar até o metal mais resistente. Este lugar escuro e silencioso serve como um lembrete sombrio das vidas perdidas e das histórias não contadas. Você sabia que os destroços descobertos em 1985 se tornaram objeto de pesquisas em águas profundas? Cientistas e pesquisadores estão fascinados pelas condições no fundo do mar, que são tão extremas que podem nos ensinar sobre os limites da vida na Terra. Ao estudar os restos do Titanic, aprendemos não apenas sobre o navio e seus passageiros, mas também sobre o mundo submarino, que continua a nos surpreender com seus mistérios. Quais outros segredos o profundo oceano azul esconde? Você já se perguntou por que as bolhas mantêm o calor na banheira? Quando você toma um banho relaxante, essas bolhas fofas fazem mais do que apenas criar uma atmosfera divertida. Elas têm um papel importante na isolação térmica. As bolhas na banheira, formadas por sabão e ar, criam uma camada na superfície da água. Essa camada retém o calor, agindo como um cobertor aconchegante para o seu banho. Como resultado, a água permanece quente por mais tempo, permitindo que você desfrute do banho sem precisar checar a temperatura constantemente. A base científica desse fenômeno é surpreendente. O ar é um mau condutor de calor, portanto, ajuda a retardar a perda de calor da água. Isso significa que você pode relaxar em um banho calmante enquanto as bolhas fazem seu trabalho. Na próxima vez que você estiver relaxando, reserve um momento para apreciar essas pequenas bolhas como ajudantes práticos em seu ritual de relaxamento. Não é incrível como algo tão simples pode tornar sua experiência ainda melhor? O que realmente faz o Papa Francisco popular no Instagram? Em sua primeira aparição nas redes sociais, o Papa Francisco conquistou mais de 1 milhão de seguidores em apenas meio dia. Esse sucesso incrível não só quebrou o recorde de crescimento rápido de um perfil, mas também trouxe uma nova perspectiva sobre uma figura tradicional. Em vez de compartilhar selfies ou conteúdos sobre sua vida, sua primeira postagem foi uma oração sincera, que tocou o coração de muitos ao redor do mundo. Ao focar na esperança e na espiritualidade, ele atraiu pessoas que buscam conexões significativas na internet. Essa abordagem única contrasta fortemente com as típicas excentricidades das celebridades, destacando seu desejo de espalhar mensagens de compaixão e paz. O rápido crescimento do Papa no Instagram mostra como fé e tecnologia podem se unir de forma incrível, envolvendo milhões em conversas sobre amor, bondade e comunidade. Não é impressionante como a oração pode unir pessoas ao redor do mundo? Você já ouviu falar da misteriosa faixa Beer to Whale? Essa área incomum fica entre o Egito e o Sudão e está envolta em complexas disputas de fronteira. Tecnicamente, é uma parte de deserto não declarado, mas não é um lugar atraente. Imagine vastas extensões de areia com pouca vida e recursos. O nome Beer to Whale pode parecer estranho, mas indica a falta de propriedade clara, tornando essa região um fenômeno geográfico interessante.
As disputas de fronteira nessa área já duram muitos anos, deixando essa terra árida sem reivindicações oficiais. Embora não haja riquezas aqui, a própria existência de Beer to Whale levanta questões curiosas sobre território, soberania e o interesse humano por uma terra que aparentemente não tem valor, porque os países continuam a discutir por essa área desértica, quando poderiam se concentrar em reivindicações mais lucrativas. A história dessa região intocada fala sobre a complexidade das fronteiras e como elas às vezes levam a situações estranhas em nosso mundo. Você sabia sobre os misteriosos cervos vampiros? O cervo da água, muitas vezes chamado de cervo vampiro por causa de suas presas afiadas, é uma espécie interessante de cervos sem chifres que vive na China. Este mamífero único se adapta bem a áreas florestais e úmidas da China e da Coreia, onde se movimenta por paisagens verdes, graças às suas incríveis adaptações. No entanto, hoje o cervo da água está ameaçado de extinção, principalmente devido à perda de habitat e à redução significativa de sua população. Esse é um fato preocupante, pois esses cervos desempenham um papel importante em seu ecossistema. O cervo vampiro se destaca não apenas por suas presas características, que parecem algo de um romance de fantasia, mas também por seu temperamento dócil, apesar de sua aparência assustadora. A proteção dessa espécie incrível e de seu habitat é extremamente importante. Sem medidas urgentes, podemos perder para sempre esse animal incomum. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o cervo vampiro, lembre-se de como ele é único e por que todos nós devemos cuidar de sua sobrevivência. Descubra o que realmente aumenta sua conta de internet. No início da era da internet, a AOL, um dos pioneiros do acesso online, cobrava dos usuários uma taxa por hora de conexão. Para maximizar os lucros, eles criaram um truque esperto. Arredondavam cada sessão para o próximo minuto completo. Isso significava que se você terminasse uma sessão em 12 minutos e 46 segundos, a AOL cobrava por 14 minutos. Imagine só, 15 segundos extras eram adicionados a cada conexão, e isso realmente se acumulava com o tempo. Embora possa parecer um detalhe pequeno, isso impactava significativamente as contas mensais de muitos usuários. As pessoas frequentemente ficavam frustradas, especialmente ao verem suas despesas aumentarem, sem entender o porquê. Essa prática mostrou como as empresas podem manipular contas de forma astuta para aumentar os lucros, gerando sentimentos mistos sobre o acesso à internet, que era ao mesmo tempo revolucionário e, em certos momentos, decepcionante. Você sabia que cerca de 98% dos átomos do seu corpo são trocados a cada ano? Esse número impressionante destaca a natureza dinâmica e regenerativa dos nossos sistemas biológicos. A cada segundo, pequenos átomos que formam nossas células e órgãos estão em constante troca com o ambiente. Por exemplo, quando você respira, come ou bebe, novos átomos entram no seu corpo enquanto os antigos saem. Esse processo é fundamental para nossa cura, crescimento e adaptação. Sua pele se renova a cada 27 dias, e as células vermelhas do sangue vivem cerca de 120 dias. Até mesmo seus ossos, que parecem sólidos, estão sempre se renovando para se manterem fortes e saudáveis. Então, da próxima vez que você pensar no seu corpo, lembre-se de que ele é uma coleção vibrante e em constante mudança de átomos, trabalhando incansavelmente pelo seu bem-estar. Não é incrível saber que você se torna literalmente uma nova pessoa a cada ano? Prepare-se para se surpreender com as batatas fritas em espiral. Esses deliciosos petiscos de rua são feitos de batatas cortadas em espiral, espetadas em um palito e fritas até ficarem crocantes. Imagine-se passeando por uma feira ou mercado, atraído pelo aroma irresistível de batatas fritas. Os vendedores cortam as batatas em longas formas torcidas, criando uma iguaria visualmente impressionante. Após a fritura, essas batatas se tornam uma tela em branco, prontas para receber seus temperos favoritos, de queijo salgado a pimenta picante. As batatas em espiral não são apenas um deleite para os olhos, são uma maneira divertida e única de saborear a batata clássica. Você pode encontrá-las em festivais gastronômicos ou feiras locais, adicionando um toque crocante ao seu lanche. Então, da próxima vez que você estiver em um mercado de alimentos, não deixe de experimentar essa iguaria enrolada e deliciosa. Você sabia que milhões celebram seu aniversário?
Todo ano, milhões de pessoas ao redor do mundo comemoram seus aniversários, e você pode se surpreender ao descobrir quantas delas fazem isso no mesmo dia que você. Na verdade, estima-se que 18 milhões de pessoas no mundo celebram o mesmo dia que você, criando uma incrível sensação de conexão. Aniversários não são apenas eventos pessoais. Eles nos unem, transformando uma simples comemoração em um evento global. Essa experiência compartilhada pode gerar conversas interessantes e histórias incríveis entre amigos e estranhos. Imagine que você vai a uma festa de aniversário e encontra alguém que nasceu no mesmo dia que você. Essa sensação de camaradagem nos lembra que fazemos parte de algo maior, mesmo em meio à enorme diversidade da humanidade. Então, da próxima vez que você apagar as velas, pense em todos os outros que estão celebrando junto com você. Não é um pensamento alegre? O que torna a língua bifurcada das cobras tão especial? A língua bifurcada das cobras tem uma função incrível. Em vez de provar a comida como nós, as cobras usam suas línguas bifurcadas para sentir os cheiros ao seu redor, o que é essencial para caçar e entender o ambiente. Quando uma cobra estica a língua, ela captura pequenas partículas de cheiro do ar. Cada lado da língua capta cheiros diferentes, permitindo que a cobra identifique de onde vem o aroma. Essa habilidade surpreendente ajuda-as a rastrear presas ou evitar predadores com precisão incrível. Imagine como seria rastejar pelo seu ambiente e poder provar o ar para obter informações. Essa adaptação não é apenas inteligente, é vital para a sobrevivência. Ao caçar um rato ou evitar um animal maior, as cobras dependem muito de seu olfato aguçado, guiado por sua língua extraordinária. Então, da próxima vez que você ver uma cobra esticando a língua, lembre-se de que não é apenas um gosto, é uma aula de navegação por cheiros. A Ponte de Adam é uma formação terrestre interessante que liga a Índia ao Sri Lanka, mas antigamente era mais do que apenas um conjunto de bancos de areia. Em 1480, esses dois países estavam conectados por uma ponte terrestre que facilitava viagens e comércio. Essa ponte natural era uma rota importante para pessoas e animais se deslocarem entre as terras. No entanto, um poderoso ciclone destruiu essa conexão vital, transformando-a no que vemos hoje, uma série de ilhotas e águas rasas conhecidas como Ponte de Adam. Apesar de suas ruínas, a ponte possui um rico significado histórico e cultural, inspirando pessoas e historiadores. Você consegue imaginar como era caminhar entre os dois países há apenas alguns séculos? Prepare-se para se surpreender com o incrível comprimento do nosso DNA. Se você pudesse esticar todo o DNA do seu corpo, ele alcançaria impressionantes 150 bilhões de quilômetros. Isso é suficiente para ir e voltar ao Sol mais de 600 vezes. Essa conquista impressionante é possível porque cada célula humana contém cerca de 2 metros de DNA. Agora, imagine que você tem trilhões de células cheias desse longo material genético. É incrível pensar em quanto DNA realmente temos. Dentro de nossas células, o DNA está compactamente enrolado em um núcleo que é menor que 1 micrômetro de largura, para caber confortavelmente em sua pequena casa. Essa embalagem inteligente ajuda a manter nosso plano genético seguro e organizado. O DNA carrega as instruções necessárias para o crescimento, desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos. É por isso que você pode ter os cabelos cacheados da sua avó ou os olhos azuis do seu pai. Compreender nosso DNA não apenas destaca nossa individualidade como seres humanos, mas também nos conecta a uma história mais ampla da vida na Terra.